Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia, a Palavra de Deus, no livro de Reis. O primeiro livro de Reis, o capítulo 17. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Encontraram? Capítulo 17 do primeiro livro de Reis. Está escrito: Ora, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor a Elias: Retira-te daqui, vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está a leste de Jordão, beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Assim foi Elias, e fez conforme a palavra do Senhor. Foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Eu gostaria de apresentar para vocês assim todo o contexto que levou Elias a, primeiro, proclamar a mensagem ali dada por Deus de que durante 3 anos e meio não cairia chuva naquela localidade. Na realidade, se vocês forem ver no capítulo 16 do mesmo livro, capítulo anterior, vocês vão ver falando a respeito de um rei que foi muito cruel, um rei que foi muito idólatra, que é o rei Acabe. Esse rei, ele deu as mãos a Baal. Esse rei, ele foi um rei muito assim idólatra. Foi um dos piores reis que Israel teve. Um rei que desagradou o coração de Deus. Um rei que entristeceu grandemente ao Senhor. Por isso o Senhor foi a Elias e disse: Elias, fala ao rei Acabe. E o rei Elias falou ao rei Acabe que durante 3 anos e meio não cairia chuva ali naquela localidade. Elias, como vocês sabem, um profeta de Deus, que havia sido orientado por Deus, ele comparece diante do rei com mensagens que não eram mensagens boas, com mensagens que não eram mensagens assim confortantes. A mensagem que Elias tinha para levar não era uma mensagem muito agradável, Pelo contrário, era uma mensagem assim frustrante. Por quê? Elias deveria informar para o rei que durante 3 anos e meio não cairia chuva. 3 anos e meio não é possível. O rei recebeu essa mensagem não com muita alegria. O rei não recebeu essa mensagem e certamente ele ficou muito furioso. Por quê? Não haver chuva durante 3 anos e meio significava muitas famílias passarem fome, muitas crianças ficariam órfãs, muitas mulheres viúvas, E a região toda precisava de chuva para a agricultura. E como é que Elias chega com essa mensagem? Uma mensagem terrível, uma mensagem triste. Mas a mensagem, a palavra do Senhor, ela deveria ser dita exatamente como Deus havia passado para Elias. Não era uma mensagem de ânimo, não era uma mensagem de esperança, não era uma mensagem de bênção para a nação, mas a mensagem deveria ser proclamada. Interessante, Nem sempre Deus manda mensagens boas para nós. Existem momentos que Deus envia mensagem de advertência, há momentos que Deus envia mensagens de juízo. Foi nesse caso aqui. A palavra do Senhor, como a Bíblia diz, ela é viva, ela é eficaz. Hebreus capítulo 4 diz que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito juntas, e medulas.
Então, quer dizer, foi uma mensagem não muito boa para o rei. Mas, meus queridos, o rei Acabe, ele ficou furioso com Elias e possivelmente o rei Acabe desejou matar a Elias, tirar a vida desse homem. E nesse ínterim, o Senhor providencialmente interveio para preservar a vida do seu profeta. Porque 3 anos e meio sem chuva, obviamente, o próprio profeta sofreria de fome, de necessidades. Veja o que diz no versículo 3. O verso 3 diz assim: Retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, em que está a leste do Jordão. Deus pediu para que Elias fugisse, para que Elias procurasse um abrigo, para que ele não padecesse também de fome juntamente com aquelas pessoas. Sabe, irmãos, Deus ele sempre tem providenciado o melhor para nós. Deus ele sempre se preocupa com seus filhos. Mesmo em meio às dificuldades, os problemas, Deus sempre providencia o que é o melhor para nós. Como Deus fez? Como Deus fez com Elias. A Bíblia diz, o Senhor é quem te livra, não é isso? O Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem te protege. E é exatamente nessas horas que o Senhor, ele nos coloca no refúgio seguro. A Bíblia mostra que Deus ele tem 1000 maneiras de providenciar em nosso favor, maneiras que nada nós sabemos, às vezes nós estranhamos, mas Deus ele tem várias formas de providenciar o que é melhor para nós. O fato relevante, queridos, não deve ser que as aves dos céus elas estavam levando alimento para o profeta, porque a Bíblia diz, se vocês forem analisar no capítulo 17 todinho, a Bíblia mostra que as aves dos céus estavam levando alimento para Elias. Interessante. Levava todos os dias o pão de cada dia para Elias. E Elias não pereceu, porque Deus não permitiu, Deus mandava o alimento diário para ele. Meus irmãos, Deus ele tem providenciado alimento para os seus filhos, desde o período mais remoto. Vocês lembram como foi a estadia do povo durante 40 anos no deserto? Vocês sabem quantas toneladas de alimentos eles levaram para o deserto? Vocês sabem? Não, né? Eles não levaram alimentos para o deserto, porque Deus providenciou alimento para eles. Vocês sabem quantas mudas de roupas eles levaram? Talvez milhares, né? Para passar 40 anos. Claro que algumas eles levaram, né? Mas, irmãos, Deus providenciou para eles, a fim de que os seus próprios sapatos, né, não rasgassem, que resistisse àquele período tão longo, né, de 40 anos. É assim que Deus age. Deus ele provê o que é necessário para nós. É claro que quando a gente fala dos sapatos, não resta dúvida que as pessoas iam crescendo, não é? Não é isso? Mas você pode usar um sapato aí, por exemplo, no nosso caso que somos adultos, a gente já não cresce mais, o pé não cresce mais, né? Então você pode usar aí durante quantos anos? Não é isso? Existem pessoas que usam 5 anos um sapato. Então é provável que no deserto, quem sabe, os que já foram grandes, usaram 10 anos um sapato. E o sapato resistiu por muito tempo, certo? Agora, não era um Paraguai, não. O sapato, né? Mas, irmãos, Deus, ele sempre provê o que é necessário para nós. Pode ser que você não tenha tudo que você gostaria de ter. Nem tudo, né? Você talvez não tenha tudo que você gostaria de dar para a sua família. Quem sabe um prato de comida assim, bem elaborado como você gostaria, né? Uma torta, uma lasanha, uma sobremesa, né? Especial. Mas Deus, ele nem sempre dá o que nós queremos. Porém, sempre aquilo que nós precisamos. E aquilo que ele julga que é melhor para nós. Por isso, irmãos, Elias, depois de vários dias comendo pão e carne, talvez ele até desejasse algo diferente, não é?
pão e carne todos os dias. Mas ao lembrar de que o povo de Israel estava passando fome, estava sofrendo com a seca, então Elias sabia que o que ele estava comendo realmente era valioso diante do que as pessoas estavam se alimentando, porque estava faltando comida para as outras pessoas. Depois de algum tempo, a palavra do Senhor veio novamente ao profeta dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sion, versículo 9, acompanhem comigo. Vai a Sarepta, que pertence a Sion, e habita ali. Ordenei a uma mulher viúva que ali ela te sustente. Interessante. Deus pede para Elias ir a um local, se encontrar com uma mulher viúva, que era uma mulher carente, uma mulher que não tinha alimento para si, nem para o seu filho, e Deus pede para ele ir até aquela mulher que ela iria alimentá-lo. No meio de toda aquela fome, aquela seca, Elias teria que ir àquela mulher. Meus irmãos, foi a ordem que Deus deu para Elias. E Elias não deveria discutir com Deus. Deus tinha orientado, tinha mandado, pedido para ele. E Elias, interessante, que Elias vai àquela mulher buscar ajuda numa casa de uma pessoa carente, uma pessoa que não tinha recursos. Mas era a ordem de Deus. Quando Deus fala, nós não vamos discutir, não é isso? Não vamos discutir, Senhor, mas Senhor, não deveria ser assim, mas Senhor, gostaria que fosse melhor. Não, a palavra de Deus que foi a Elias. Sabe, queridos, talvez quando você veio à igreja, você achou algumas coisas também assim, diferentes, mas como é que pode? A questão do sábado, Eu tenho que guardar sábado, O que é isso? Sábado? Como é esse negócio? Mas eu tenho que devolver dízimo? É isso. Eu tenho que participar também com as minhas ofertas. É estranho, não é? Não parecia ser estranho a princípio? Mas qual é a ordem de Deus? Era a ordem de Deus, para que nós fôssemos fiéis nos dízimos, fiéis nas ofertas. Então, se era a orientação de Deus, por que eu teria que discutir? Às vezes existem orientações que parecem para nós estranhas, mas é o querer de Deus e é o melhor de Deus para nós. Deus sempre pensa no melhor para os seus filhos. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. É exatamente isso, irmãos, é fé na palavra do Senhor. Mesmo que pareça estranha a palavra, mesmo que pareça absurda ao coração do homem, é fé na palavra do Senhor. Talvez parecia loucura construir um barco num local onde ninguém conhecia chuva. O que é chuva? Isso é de comer? Chuva, é? Ninguém conhecia chuva, mas Deus pede para Noé construir um barco nesse local. Muito estranha a orientação de Deus para Noé e muito estranha a orientação que Noé passaria para toda aquela geração, todo aquele povo. Mas era a orientação de Deus. Versículo 10. Então, ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te um vaso, um pouco de água para eu beber. Bom, água estava em seca aquela localidade. 3 anos e meio, o reservatório da viúva já estava esgotando. O pouco que ela tinha, ela só iria usar aquele pouquinho juntamente com seu filho para que ela não morresse. E ele chega para a viúva e pede: olha, eu quero que você tenha aí de água, me dê. Tudo que você tiver. Interessante, né? Para aquele povo, se você negasse um copo de água, você estaria atraindo maldição, a maldição de Deus para você. Então, não se podia negar um copo d'água. E a viúva tinha pouca água, no entanto, ela deveria dar para o profeta. Pouca água que ela tinha. Meus queridos,
nós precisamos ter fé. Confiarmos nas promessas de Deus. Confiarmos nas bênçãos de Deus. No que Deus pode prover para nós. E fé, você ter fé é você confiar naquilo que você não está vendo. Isso é fé. Mas se meu dinheiro está aqui, meu banco, eu tenho conta no banco, no Bradesco, no Banco do Brasil, eu estou tranquilo, né? Isso não é fé. Fé é quando as coisas parecem que estão ruins, quando você olha para um lado, não vê nada, olha para o outro a mesma coisa, e você continua confiando em Deus, mesmo sabendo que os recursos acabaram, esgotaram, mas você continua confiando em Deus, independente da situação a qual você se encontra. Isso é fé. Mas isso, a Bíblia diz que Deus... Abra sua Bíblia ainda no livro de Filipenses capítulo 2, verso 13. Filipenses 2, 13. Filipenses 2, 13. Diz assim: pois Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Quem faz com que nós tenhamos fé é quem? É Deus. É Deus que opera em nós a fé. Claro que nós vamos desenvolver a fé, mas é o próprio Deus que opera em nós tanto o querer como o realizar. Você querer mudar de vida, você querer ser diferente, é o próprio Deus que faz com que você queira. A Bíblia diz que ele chegou à porta da cidade e estava ali uma viúva apanhando lenha. E quando o homem decide, irmãos, obedecer a palavra de Deus, seja qual for, surjam as consequências que forem, Deus ajuda na resposta do crente, né? O crente fiel, Deus prepara o caminho pelo qual ele vai percorrer. Deus motivou uma mulher viúva da cidade de Sarepta para buscar lenha seca num ponto na cidade, que não era muito comum. E aquela mulher foi buscar lenha e lá o profeta Elias se encontra com aquela mulher. Deus sabia que aquele caminho não era um caminho muito comum, mas Deus fez com que ela fosse por aquele caminho, e naquele caminho ela encontrou com Elias. Quantas vezes, queridos, Deus tem feito também o mesmo com cada um de nós? Acontece coincidências, não é verdade? Parece coincidências, situações inesperadas, que por inúmeras vezes nós atribuímos à sorte. Mas na vida do cristão não é sorte. Na vida do cristão não é coincidência. Na vida do cristão é providência. Às vezes acontece alguma coisa na nossa vida e nós falamos: eita, que sorte, que sorte eu tive. Era para tirar 60 pontos para que fosse aprovado, eu tirei exatamente 60, né? Que sorte. Não é sorte, não é coincidência, é Deus, é providência, é Deus atuando na nossa vida. Você acredita que Deus de fato atua na sua vida? De que as coisas que ocorrem na sua vida não são coincidências, que são providências divinas? Pelo amor que Deus tem por você? Deus pede para que aquela mulher fosse ao encontro daquele profeta. E o mesmo, não é ele. Deus sempre está provendo para cada um de nós. Deus está sempre preparando o caminho que será percorrido, ministrando de maneira singular. É exatamente isso. Por exemplo, o emprego do sábado livre, né? De repente você consegue um emprego e você tem o sábado livre. Que sorte que eu consegui o sábado livre. É sorte? É providência de Deus? Que maravilha que eu fui aprovado no vestibular. É sorte? É providência de Deus. É Deus traçando os caminhos para que você possa percorrer. É Deus abrindo as portas para você. Irmãos, amigos, nós precisamos apenas crer que Deus está trabalhando para o nosso benefício e que mais cedo ou mais tarde as coisas vão acontecer segundo o propósito de Deus, não segundo o que nós pensamos, que nós esperamos, mas segundo o querer, segundo o propósito de Deus. Sabe, irmão, se o profeta estivesse ali obstinado em fazer a sua vontade, em obedecer apenas parcialmente a palavra do Senhor, ele passaria pela porta da cidade e ele não veria a mulher viúva apanhando lenha, se ele estivesse disposto a fazer a sua própria vontade. Mas quando nós estamos dispostos a fazer a vontade de Deus, sabe o que acontece? Nós
os nossos olhos se abrem e nós conseguimos compreender qual é o desejo, qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Foi o que aconteceu na vida desse homem. Ao ver a mulher, o profeta Elias, ele pede água para aquela mulher. E quando volta para buscar água, o profeta pede pão para comer. Além da água, o profeta pede pão. E aquela mulher deveria ter fé em Deus suficiente para dar tudo que ela tinha para Elias. Interessante, eu fico pensando. Elias chegou para a mulher e falou: olha, você primeiro vai ter que me alimentar. Tudo que você tem que dar para mim. Ela tinha o seu filho, só tinha dois, como é que a Bíblia fala? Não sei como é que é a linguagem que usa aqui, cavaco, né? Cavaco? Também cavaco? Ela só tinha dois. Ela comeria um e o seu filho iria comer o outro. Elias pediu para que ela alimentasse primeiro a ele. E aquela mulher deveria ter fé suficiente para crer que mesmo alimentando o profeta, Deus iria prover alimento para ela. Interessante. Mas aquela mulher, quando aquele profeta pede para ela o pão, e agora ela iria questionar: ah, Senhor, mas eu não... Embora aquela mulher não fosse nem uma mulher que acreditasse no Deus verdadeiro, porque aquele povo de Sarepta era um povo que acreditava nos astros, em outros deuses, mas incrível, aquela mulher ainda assim, se ela quisesse permanecer viva, ela deveria atender à voz de Deus. Você quer que Deus continue derramando bênçãos na sua vida? Continue obedecendo à voz de Deus. Você quer ser feliz? Continue obedecendo à voz de Deus. Você quer ter sabedoria para tomar as decisões? Continue obedecendo à voz de Deus. Aquela mulher respondeu: tão certo como vive o Senhor Deus, teu Deus, nada tenho cozido. Versículo 12: há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês, aqui apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-los-emos e morreremos, porque já não há mais comida. Esta resposta, o profeta Elias não esperava. O profeta Elias esperava que Deus provesse alimento para ele quando Deus o enviou até essa mulher. E agora o profeta se encontra com a mulher carente, sem recursos, que tinha alimento para um dia apenas para seu filho e para ela. Mas Deus protegeu, Deus prometeu a Elias a bênção, Deus prometeu alimento para Elias. E agora, sabe, queridos, nós precisamos desenvolver uma fé tamanha em Deus, que mesmo nesses momentos, quando falta alimento, a nossa fé continue firme. Mesmo diante das dificuldades, você não vacile. Você continue com os olhos fixos no Senhor Jesus Cristo. Neste momento, alguns de nós talvez pudéssemos até desanimar. Não é verdade? Talvez até faltasse a nossa fé. Talvez até nós nos revoltássemos contra Deus. Talvez até nós retornássemos à velha vida, né? Quantas vezes nós pensamos: mas Senhor, não é possível que essas coisas estejam acontecendo comigo, Senhor. Quando eu estava na velha vida, essas coisas não aconteciam comigo, meu Pai. Por que é que tu permites que essas coisas aconteçam? Eu não estou suportando, Senhor. Eu vou desanimar, eu vou desistir, Senhor. Não desista, porque o Senhor Deus está do teu lado. E Ele vai prover o que é necessário para você. Talvez não o que você julgue que seja necessário, mas o que Deus acha que de fato é necessário para você. Sabe, irmãos, Deus não nos prometeu que nós teríamos uma vida sem dificuldades, sem problemas, sem lutas. Não é verdade? O que Deus prometeu é que Ele estaria conosco, mesmo em meio às dificuldades, Ele estaria bem pertinho de cada um de nós. E que não nos deixaria perecer ali sozinho, sem o seu auxílio. Ele, no momento de dificuldade, Ele nos resgataria, Ele estaria conosco, Ele nos daria forças. Ele prometeu isso. Então, às vezes, a vida cristã parece ser tão difícil,
São tantas dificuldades, são tantos problemas que nós enfrentamos na vida cristã e parece que a gente vai desistir. Há momentos que você pensa em retroceder, talvez pela falta de um emprego, talvez porque não arrumou aquela namorada que você gostaria, aquele casamento que você almejaria tanto, ou aquele emprego, ou aquele concurso, ou aquela aprovação no vestibular. Aí você pensa em desanimar, você pensa em desistir. Deus está contigo e no momento certo Ele vai prover o que é necessário para você. Não desista, não desanime, que Ele sabe o que é melhor e há tempo determinado para todas as coisas aqui nesta terra. Será que Deus ele fica observando e Ele não sofre conosco, não sente conosco? O Senhor Jesus sofre quando nós sofremos, Ele sente também. Como Ele gostaria que todos vocês estivessem sendo felizes, sem problemas nenhum, como Ele gostaria. Mas quantas vezes Deus permite que os problemas venham até nós, porque Ele sabe que os problemas vão desenvolver uma fé tamanha em cada um de nós. Que os problemas talvez vão moldar, vão polir o nosso caráter, para que um dia, quando o Senhor vir buscar essa igreja, encontre uma igreja sem mácula. E que você esteja fazendo parte dessa igreja. Então Ele permite que essas coisas aconteçam. Meus irmãos, o profeta foi aquela mulher, como a Bíblia diz, e aquela mulher estava com seu único alimento. Sabe, queridos, às vezes eu fico pensando, os nossos irmãos que são fiéis a Deus, que eles recebem o seu salário, aí quando chega ali no final do mês, ele começa a separar primeiro o que é de Deus, não é? Mas com tanta fidelidade, irmãos. Ele separa que aparentemente parece ser uma parte alta, né? Você de R$ 465, você tira R$ 46,50. Quantos compromissos você tem? Você olha e você vê que não vai dar para cobrir todos os compromissos. Mas a primeira coisa que você faz é separar o que é de Deus. Isso é fé, meus irmãos. Isso é você acreditar que Deus vai prover para você. Você sabe que é pouquinho, mas você faz o quê? Você atende à ordem de Deus, separa a primícia, o que é de Deus. E de repente você vê as portas se abrindo, bênçãos sendo derramadas, maravilhas acontecendo na sua vida, porque você resolveu atender à voz de Deus, porque você resolveu ser fiel a Cristo. É exatamente isso. Aquela mulher, a Bíblia diz que ela deu exatamente aquilo que lhe restava, ou melhor, não que lhe restava, perdão, tudo que ela tinha, ela deu para o profeta. E sabe o que foi que aconteceu? Nunca mais faltou farinha na sua botija. Nunca mais, na medida que ela ia tirando, parece que ia rendendo. Mas é assim que acontece conosco, quando nós somos fiéis a Deus em todas as coisas. Parece que você vai tirando e as coisas vão aumentando, vai rendendo de uma forma que a gente não consegue entender. Porque milagres a gente não entende. Milagres não se explica, milagres a gente aceita. Então são milagres que acontecem na nossa vida. Eu lembro que quando a gente fez uma conferência, mais ou menos uns 6 anos atrás, num local, Santa Maria da Vitória, nós batizamos uma senhora. Essa senhora tinha problemas de coração e ela precisava muito usar remédios e ela gastava muito com remédio. Interessante, queridos, que depois que essa senhora foi batizada, eu fui fazer uma visita para ela. E ela começa a contar o testemunho dela. Interessante que nós demos a palestra do dízimo, mas não assim, passamos e a forma como ela aceitou. Ela chegou e falou assim: pastor, eu tinha tantas enfermidades, tantos problemas. Todo mês, o meu dinheiro, malmente, não chegava nem na metade do mês. Eu separava parte desse dinheiro para comprar remédios. Pastor, quando eu comecei a ser fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas, eu não sei o que é que está acontecendo comigo. Eu não sei. Quando chega no final do mês, parece que o dinheiro esticou, ainda tem dinheiro. E remédios que eu precisava comprar, gastava tanto com remédios, já não está sendo nem tão necessário assim. São bênçãos, são milagres que acontecem na nossa vida, que nós não sabemos. Quando nós atendemos a voz de Deus, Deus ele continua agindo na nossa vida. Por isso nós temos que ser fiéis a Deus em todas as coisas. Aquela viúva foi fiel a Deus.
E Deus manifestou milagre na vida daquela mulher. Muitas pessoas estavam perecendo, muitas pessoas estavam morrendo em Israel. Mas aquela mulher tinha comida, comida não só para um dia, não só para um mês, mas para o tempo todo que ela almejasse. Porque ela resolveu atender a voz de Deus. Ela resolveu ser fiel a Deus. Meu querido, seja fiel a Deus independente da circunstância. Ainda que as coisas estejam boas ou que estejam ruins, continue sendo fiel a Deus. Continue acreditando em Deus. Continue confiando em Deus, porque Ele sempre irá prover o que é necessário e o melhor para você. Você gostaria de, nesta manhã, agir como aquela viúva e dizer: Senhor, eu quero continuar confiando em Ti. Ajuda-me na minha pequena fé, Senhor. Mas eu quero continuar confiando, eu quero ser fiel a Ti em todas as coisas, Senhor. Não é só no dízimo que eu quero ser fiel a Ti, não, Senhor. Não é só nas ofertas, não, meu Pai. Eu quero ter uma vida de inteira fidelidade ao Senhor. É o seu desejo ter uma vida de inteira fidelidade ao Senhor, consagrar a sua vida a Deus a cada dia. Se é o seu desejo, diga amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus continue fortalecendo a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Que mesmo nos momentos difíceis, você continue confiando em Deus, sabendo que Ele vai prover o que é necessário para você. Amém? Que Deus nos ajude.